construtivismo russo foi um movimento artístico que surgiu na Rússia por volta de 1914 e esse desenvolveu o contexto histórico da Revolução Russa de 1917. Esse movimento se desenvolveu principalmente nos campos da pintura, fotografia, escultura, as artes gráficas e arquitetura. Embora tenha surgido na Rússia, esse movimento se espalhou para outros países da Europa, principalmente para a Alemanha, e durou até em meados na década de 30, quando foi substituído pelo realismo socialista. Contudo, das suas principais características, a arte com forte engajamento e função social, e não simplesmente a arte pela arte. Portanto, o movimento fez oposição ao tradicionalismo artístico, em que a arte era vista apenas do ponto de vista estético e contemplativo. Sendo assim, buscando novas tecnologias modernas, principalmente relacionadas a indústrias. A partir daí, esse ideal de revolução socialista era de um mundo melhor, inovador e mais justo, através da implementação do socialismo. E, contudo, a valorização da sociedade industrial. Conforme daí, das suas características, os artistas com forte viés políticos e socialistas, contudo, esse movimento foi influenciado pelo futurismo russo e também pela arte abstrata. Dessas características, o uso de objetos inovadores na confecção de obras de arte. E muitos desses artistas, desses movimentos, estiveram alinhados ideologicamente ao novo governo socialista da Rússia. E sempre também buscando a valorização dos elementos culturais do proletariado, deixando de lado as ideias dos burgueses. Então vemos aqui os principais artistas do construtivismo russo. Um deles foi Alexandre Rodchenkov, pintor, escultor e artista gráfico russo, autor das composições abstratas de 1919 e sacadas de 1925. Também tem Naum Gabo, escultor russo, autor da cabeça número 2 de 1916 e dos cubos de 1930. Dentre eles também tem Vladimir Tatlin, arquiteto, pintor, escultor e ilustrador russo, autor da composição de 1916 e modelo de um monumento internacional de 1919. Também temos El Lissitzky, designer, arquiteto, artista russo, autor do Construtor de 1925 e Rio Steng Kinvartsky de 1919. E uma delas que se destacou mais foi Lyubov Popova, pintora, cubista russa, autora das obras Ar mais Homens mais Espaços de 1912 e Retrato de um Filósofo de 1915. Bom, eu vou explicar agora um pouquinho de construtivismo russo e relacionar ao que a gente está estudando, que é design gráfico, né? Um dos maiores nomes do construtivismo russo relacionado ao design gráfico foi Alexander Rodchenkov. O ambiente do nascimento, de florescer do construtivismo russo foi a época da Revolução Russa de 1917, em que a sociedade em geral estava insatisfeita com a sua realidade, né? Era um período de muita opressão, muito trabalho. Com a ascensão do Partido Bolchevique ao poder, o movimento conseguiu um pouco mais de liberdade, conseguiu um pouco mais de recursos, né? A sociedade, né? A população russa estava vivendo os amargores da Primeira Guerra Mundial, então era um cenário um pouco inóspito. E o que acontece? A população derrubou o Czar Nicolau II e o que ascendeu ao poder foi o Partido Bolchevique. Uma das imagens mais emblemáticas seria essa daqui, em que é uma propaganda sobre livros, sobre o conhecimento em todos os campos. A sua objetividade, elas são mais artes, os designs gráficos, né, que são elaborados nessa época, eles são mais com os visuais mais chamativos na intenção de falar diretamente com a população em geral, que seriam os trabalhadores. E a linguagem dela é bem fácil de se observar, que ela fala diretamente, ela chama atenção nas suas formas primárias, então não tem nada muito elaborado, muito sensitivo, algo muito a se pensar sobre o que aquela arte quer dizer. Não, ela é direta, ela expõe diretamente a mensagem
E com isso ela fala mais fácil com o trabalhador, a sociedade em geral. E aí a gente entra no exemplo, né, do artista, que foi o Alexander Pavlichenko, que elaborou uma dos pôsteres mais emblemáticos, assim, que nesse contexto dessa época, a arte, antes tida como algo mais restrito, mais um certo grupo ali da burguesia, ela vem sendo popularizada, vai se tornando algo que é acessível a todos, que a população estava se conseguindo conectar com aquele tipo de arte, né? O construtivismo russo traz isso para a realidade. Existiam alguns defensores do movimento de que a obra deveria ser mais funcional do que artística, né? Deveria ter algum propósito. E as obras, os pôsteres que ele criava, tinham muito disso, de transmitir uma mensagem muito clara, muito concisa, muito perceptível, sem precisar de muita interpretação. Eram propagandas que falavam diretamente com o público, sem fazer rodeios, nem precisar mascarar nada. Eu vou falar um pouco do construtivismo na arte. O construtivismo russo foi um movimento que veio para romper todas as correntes do tradicionalismo. Esse movimento não tinha nenhuma preocupação estética com as suas obras. O lado criativo do artista foi deixado de lado pelos construtivistas, que tinham uma visão mais moderna, futurista, além de uma técnica impecável em suas construções. Para produzir uma peça, eles utilizavam uma combinação de imagens industriais e composições geométricas, além de utilizar materiais da própria construção civil, como, por exemplo, madeira, o metal, o aço e o vidro. O movimento construtivista abordava vários aspectos além da pintura. Tinha escultura, design e a própria arquitetura. O construtivismo, além de ser um movimento muito futurista para a sua época, tinha um papel social. Eles se negavam a ver a arte como um simples objeto de decoração. O objetivo desses artistas era compor uma peça que refletisse o mundo moderno. O construtivismo foi um movimento que se originou na Rússia, porém, ele se espalhou pelo continente. O país que mais teve influência desse movimento foi a Alemanha. Embora fosse um movimento muito forte, teve seu declínio em 1920, devido ao regime de bolchevique, que era muito hostil com os artistas de vanguarda. No entanto, o construtivismo se manteve até 1940. Agora eu irei falar um pouco das características desse movimento. O construtivismo, além de ser muito técnico e abstrato, também possui outras características peculiares, como, por exemplo, a utilização de formas geométricas, a valorização da tridimensionalidade, forte presença das cores primárias, a aversão à arte tradicional, o enaltecimento do uso de materiais modernos e tecnológicos em suas composições, prevalência dos termos sociais, valorização da funcionalidade de suas obras, a criação de pinturas e esculturas conectadas com a arquitetura e também a propagação do novo e do dinamismo da vida moderna. O país que mais teve sua influência foi a Alemanha. Embora fosse um movimento muito forte, teve seu declínio em 1920, devido ao regime de bolchevique, que era muito hostil com os artistas de vanguarda. No entanto, o construtivismo se manteve até 1940. Agora irei falar um pouco sobre os artistas desse movimento. Talvez o mais importante deles se chama Vladimir Tagan, um artista plástico soviético. Ele foi um dos fundadores do conceito do construtivismo. Sua peça mais famosa é uma estrutura conhecida como Monumento Inacabado, a Terceira Internacional. Foi uma torre criada em formato espiral, que seria maior que a Torre Eiffel, teria 3 compartimentos. O topo levaria 1 dia para fazer sua rotação. O meio levaria 30 dias para fazer sua rotação e a base levaria 1 ano para fazer sua rotação. Esse prédio, essa construção, foi feita para o governo comunista.
para ser utilizada como base. E até hoje é uma obra futurista. Nunca saiu do papel, apenas em maquete. O próximo se chama Elgizitsky. É um designer arquiteto russo. Ele foi o representante do movimento que mais propagou a arte ao redor do mundo. Entre suas obras mais famosas, destacamos Neon, ou Novo Homem. Outra artista muito importante se chamava Lyubov Popova. Lyubov Popova foi uma artista russa cuja estética misturou características do construtivismo e do cubismo. Autora de trabalhos importantes, principalmente no campo da pintura e no design, seu papel foi muito além da arte, visto que foi uma das raras mulheres que conquistaram o espaço em um universo essencialmente masculino. Uma das suas maiores obras se chama A Construção de Força Espacial. Foi um dos seus trabalhos que mais teve projeção. O próximo artista se chama Naugabur. Foi um russo que acreditava que a arte deveria expressar a natureza do espaço e do tempo. Ele criou esculturas cinéticas, pinturas abstratas e projetos arquitetônicos de cair no queixo. Sua maior obra se chama Tema e Espiral. É uma das obras mais importantes do artista. A arte concreta no Brasil enfatiza dois movimentos artísticos que mais eram valorizados, mais enriquecidos, que era o concretismo e o neoconcretismo. A arte só é considerada concreta quando ela se dissocia totalmente de qualquer referência simbológica ou figurativa. A arte concreta no Brasil teve como marco a chegada de Mário Pedrosa, crítico de artes que, em 1945, trouxe uma ideia um tanto quanto oposta a essa ideia figurativista que tinha no Brasil, né? Que era cultural nosso. E ele trouxe isso ali em meados na Semana da Arte Moderna de 22. E foi com essa forma de arte que o nosso arquiteto Oscar Niemeyer se consagrou, tanto dentro quanto fora do Brasil. Com contornos marcantes, as obras de Oscar Niemeyer são projetadas de maneira única e original, o que serviu para consagrá-lo como arquiteto. E, é claro, suas obras retratam a história de uma nação inteira. Um dos grandes marcos de Oscar Niemeyer era o uso de curvas e linhas sinuosas nas suas artes. Apesar de todos naquela época serem muito inspirados pela arte moderna, eles usavam muitas formas geométricas, linhas perfeitas, e Oscar Niemeyer veio então com essa ideia de linhas mais sinuosas. Em algumas, Oscar Niemeyer se intitulava socialista. Ao decorrer de sua vida, ele se associou, né, a muitos cunhos políticos e, de certo modo, isso ajudou muito ele, né, na divulgação do seu trabalho. Tanto que na época da ditadura militar ele acabou se exilando do Brasil, e o que fez com que ele desenvolvesse muitos trabalhos fora do Brasil e acabou expandindo mundo afora. Oscar Niemeyer é um dos maiores arquitetos, não só do Brasil, mas do mundo.